Agora eu vou passar a palavra ao professor Cristiano Paixão, ele é professor na Universidade de Brasília, professor visitante também em universidades internacionais, ele já concluiu o estágio pós-doutoral na escola em Paris e é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Minas Gerais, mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Assim como o professor José Carlos, foi conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça no período de 2012 a 2016. Então, eu passo a palavra ao professor Cristiano, agradecendo aí a participação dele. Bom dia a todas e todos. Quero saudar primeiro os componentes da mesa que estão organizando esse evento, que são os defensores públicos Peter Schweiker, Letícia Velar, Pedro Feiucchi. Agradeço pelo convite e, antes de tudo, ressalto a minha felicidade de encontrar, ainda que por meios de videoconferência, meus estimados amigos, José Carlos Moreira da Silva Filho e Vanessa Schinker, que, como já disse a Vanessa, me permito falar até sem grandes formalidades, né? Nossas trajetórias se cruzam ao longo do tempo, nós temos algo em comum, né? Que é a Universidade de Brasília. O José Carlos é graduado em Direito na UNB, a Vanessa Schinker fez seu mestrado na UNB, depois fizeram suas formações em outros lugares, mas tem essa marca da UNB, e eu estou hoje lá também lecionando na UNB, e temos também em comum nosso envolvimento com essa luta, né? A luta relacionada ao estudo, à pesquisa, à ação, que envolve todas as consequências, desdobramentos, resquícios, permanências do período autoritário na realidade brasileira. O professor Zé Carlos foi, inclusive, vice-presidente da Comissão de Anistia, tem um grupo de pesquisa muito ativo relacionado com as circunstâncias, com os temas ligados à justiça de transição. Vanessa Schinker fez uma bela tese de doutorado sobre exatamente o tema de hoje, que é a participação do judiciário no contexto do regime militar, focando em alguns casos particularmente emblemáticos. Digo aqui, faço até uma propaganda não solicitada, mas a tese foi publicada em forma de livro, né, pela editora Lumen Juris, e é uma obra que eu sempre recomendo por conta da sua... Parecia que ali a Vanessa já estava visualizando um problema que aconteceria. Houve aí algum componente premonitório na sua pesquisa e na publicação dela. E quero saudar, acho isso muito importante, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo por promover esse tipo de debate. Nós vivemos um momento em que esse debate é um debate difícil, como já disse aqui a Vanessa e antes da Letícia na sua abertura, ou seja, vivemos um dilema no passado, no presente e no futuro dos rumos da justiça de transição no Brasil, e justamente por isso é muito importante debater o tema, trazer experiências internacionais, como vamos ter na próxima semana, discutir a situação brasileira, e isso, a meu ver, é a missão de uma escola, de um órgão do sistema de justiça, como a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aqui, como diria o poeta, se todos fossem iguais a você, né? Nós gostaríamos que outros integrantes do sistema de justiça tivessem também essa abertura. Há alguns casos, não são todos, mas há alguns casos, e devem ser registrados. Esse pioneirismo deve ser sempre lembrado. Eu sempre cito um exemplo, eu participei também da Comissão da Verdade da Universidade de Brasília, que é a Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade, e nós temos um deputado distrital aqui no DF que promoveu audiência pública sobre isso em 2019, em 2020, em 2021, discutindo questões relacionadas a nomes de logradouros públicos em Brasília, numa época difícil, numa época em que era uma pauta quase maldita, e esse deputado, Leandro Graz, fez isso de uma forma pioneira. Então, são essas iniciativas, como a da Defensoria agora, como a desse deputado em Brasília, como a de outros órgãos e instituições que merecem ser ressaltadas como exemplos de comprometimento democrático com o debate público, com os temas que norteiam a nossa democracia, o nosso constitucionalismo. Então, fiz esses registros iniciais e se os meus estimados Pedro, Peter e Letícia permitirem, vou começar a contar o meu tempo só agora.
considero que esse foi um introito, digamos, laudatório, de encontro, de amizades e de homenagens, e agora vamos começar para valer. Então, tomei um pouco essa liberdade, digamos, com o cronômetro. Então, o tema, né, do nosso encontro de hoje é um tema crucial, que é debater a atuação do sistema de justiça e, particularmente, o poder judiciário no contexto dessa crise da democracia que vivemos hoje, com ênfase na questão da justiça de transição. Minha ideia, minha proposta, que eu submeto a vocês aqui, é de trabalhar esse tema numa amplitude um pouco maior, tentando compreender a relação entre passado, presente e futuro, ou seja, tem um componente temporal envolvido, com essa disputa em torno da memória e com essa necessidade de apreciação crítica sobre algumas das decisões judiciais e pronunciamentos judiciais relacionados ao nosso tema. Para facilitar, já temos a distância da videoconferência, eu preparei uma pequena apresentação com algumas imagens que nos ajudam aí a transitar em torno do nosso tema. Vou compartilhar aqui, naquela esperança que não haja grandes problemas de ordem técnica, né? É o momento de um certo suspense na apresentação. Então, vamos lá. Tende a dar certo. Aí pergunto para meus colegas aqui se ele está carregando a apresentação ainda. E aí eu vou perguntar para vocês, né? Estou que nem o Tim Maia, assim, saber como é que está o meu som de retorno. Perguntar para vocês se está aparecendo direitinho. Para mim está carregando aqui. Agora apareceu a primeira lâmina aí? Estimados Peter, Pedro, José Carlos, Letícia e Vanessa, vocês são meu contato com a apresentação. Ok, essa ideia é de tratar, então, a justiça de transição e o poder judiciário brasileiro. Como eu falei no início, eu vou tratar um pouco aqui, tem até um errinho de digitação que depois vai ser corrigido nesse slide. Eu me refiro aqui à justiça de transição, constitucionalismo e tempo. Por que o tempo entra no nosso contexto? O tempo entra na medida em que nós estamos lidando com um drama, com um trauma, com uma catástrofe do passado, que foi um regime que torturou, matou, perseguiu, demitiu e promoveu desaparecimentos forçados. E como tudo que acontece na vida, na sociedade humana, na experiência humana, isso gera efeitos para o futuro. Então, nós temos uma geração que lutou por democracia, mais de uma geração. Um período em que várias gerações de estudantes, líderes sindicais, trabalhadores, profissionais liberais, operários, agricultores, professores, veteranos de outros conflitos, lutaram por democracia. Lutaram contra o arbítrio. Uma luta longa de um regime que durou muito tempo. O Brasil foi uma ditadura militar por 21 anos. E eu defendo aqui, se quiser podemos discutir isso, que eu estou tendo uma visão muito crítica quanto ao conceito de transição. A meu ver, não houve uma transição. Houve uma ditadura que durou 21 anos e houve muita luta para derrotar essa ditadura. Então, a narrativa da transição parece, às vezes, um pouco tranquila, um pouco suave. Nos dá a ideia de que houve uma passagem. Inclusive, muitos dos líderes do regime da época que quiseram, digamos, adotar essa transição como iniciativa própria. Quando o que aconteceu, na verdade, foi um regime de exceção, em que o Estado de Direito não foi respeitado, em que medidas excepcionais foram aplicadas durante todo o regime, e em que comandantes militares exerceram seu poder arbitrário por 21 anos. O que acontece é que, no final desse regime, houve uma derrota, o regime foi derrotado. E essa derrota, que teve vários tempos e várias etapas e vários retrocessos, ao mesmo tempo que vários avanços, essa derrota significou o retorno do poder aos civis. E significou também a construção de uma Constituição. E esse é um dado que eu preciso sempre levar em consideração quando a gente fala do regime brasileiro.
Os países da América do Sul que saíram de ditaduras não necessariamente fizeram constituições. O Uruguai simplesmente restabeleceu a dela dos anos 60. A Argentina fez reformas posteriores. O Chile está fazendo uma constituição agora, porque durante o seu regime, o regime aprovou uma nova constituição, imposta por Pinochet, por uma comissão de juristas, e que procurava justamente vincular o futuro. O Brasil conseguiu sair desse regime por meio de uma Assembleia Constituinte. Isso não é pouca coisa. Isso também é fruto da luta do Brasil na época e dos agentes que se opuseram ao arbítrio, sempre brandindo, sempre levando a bandeira de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, isso é um dado que tem que ser levado em consideração. Então, nós temos um projeto constitucional. Esse projeto constitucional que se realiza, que se concretiza em 5 de outubro de 88, ele tem dois tempos. Ele tem um tempo mais imediato, que é o tempo da Assembleia Constituinte. Esse tempo nós conseguimos mapear. Ele vai de 1º de fevereiro de 87 a 5 de outubro de 88. Nesse interregno, construiu-se um documento constitucional. Mas existe um tempo mais amplo da Constituinte, um tempo constituinte, que é o tempo das lutas contra o arbítrio e pelo restabelecimento do Estado de Direito. Essa luta começa já nos primeiros dias de abril de 64, quando os primeiros movimentos de resistência se organizam, já pedem uma anistia, e logo nos anos 60, em 67, o Partido Comunista Brasileiro, na clandestinidade, aprova um documento exigindo uma Assembleia Nacional Constituinte. Depois dos anos 70, o MDB, na Carta de Recife, exige uma Assembleia Nacional Constituinte. E depois nós temos todo aquele belíssimo movimento que se inicia na metade da década de 70, especialmente em São Paulo, onde vocês estão, que é a fundação dos comitês de anistia, que é o surgimento de um novo sindicalismo com as greves do ABC, que é a atividade das comunidades eclesiais de base, que é a iniciativa de Dom Paulo Evaristo Arns. Aí, aquele livro que eu gosto muito, do Eder Sader, Quando Novos Atores Entraram em Cena, que justamente eu nunca vi um título tão exato para mostrar como, nessa segunda metade da década de 70, nós temos um protagonismo da sociedade civil. E esse protagonismo envolve uma luta por uma constituinte. A partir de 77, nós temos a OAB e outras instituições entrando muito forte nesse tema da constituinte. Então, todo esse tempo, que depois vai chegar nos anos 80 nas diretas já, todo esse tempo inaugurado, digamos, na resistência ao regime, ele se condensa no tempo da Assembleia. Então, a Assembleia está entre 87 e 88. O tempo da Constituição está desde o início da resistência, em 64. Podemos dizer que até desde 61, com a campanha da legalidade, que justamente tinha essa meta, de respeitar a Constituição. Então, esse tempo mais amplo, ele não poderia ter sido, e jamais seria possível tê-lo ignorado na Constituinte. O Constituinte não poderia evitar o assunto, ainda que muitos tentassem evitar. O discurso da conciliação, que é um discurso, digamos, predominante nos anos 80, 86, 87, é um discurso que não imaginava que a Constituição de 88 fosse como ela acabou sendo promulgada, com muitos direitos fundamentais, com muita inovação de desenho constitucional e, principalmente, com o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Um artigo importantíssimo que qualifica o passado autoritário brasileiro como sendo composto por atos de exceção e confere direito à reparação às vítimas desses atos de exceção. É impossível ignorar essa decisão constitucional, essa decisão constituinte. É ela que inspirou os avanços sociais e institucionais feitos no pós-88. A Comissão de Mortos Desaparecidos, a Comissão de Anistia, no final a Comissão da Verdade, as comissões setoriais, locais da verdade, que foram inúmeras ao longo em todo o Brasil. Então, nós tivemos uma decisão. Essa decisão, como nós sabemos, nós somos ligados ao direito, não é uma decisão final. A norma jurídica, nós sabemos, é o início de um processo de consolidação do direito. Após a decisão constitucional, o que nós temos? Nós temos uma disputa.
Nós temos a arena interpretativa. Nós temos um sistema de justiça que vai ter que dar concretude em casos individuais e coletivos acerca da justiça de transição. Então, se inauguram disputas pela memória, se abre o passado no presente. Nós sabemos, né? A memória é algo que existe no presente. A memória é algo que envolve uma leitura, uma experiência do passado, mas que se afirma no presente. Lembra-se no presente. Constrói-se uma memória no presente. Por isso que eu gosto muito até do título do evento, né? Cicatrizes de um passado presente. Eu não sei qual de vocês bolou esse título, mas sabia o que estava fazendo quando concebeu esse título, porque é justamente a ideia de um passado presente, que é essa modulação do tempo, é a ideia de, como se diz também em história, de um passado que não passa, de um passado que continua a ser presentificado. Só que nem esse passado é passado. Tem a famosa frase do William Faulkner, quando ele falava assim, é uma besteira dizer que o passado passou. Ele nem é passado. No sentido de que, como nós somos seres presos ao presente, nós significamos o passado a todo momento. E essa significação se dá na experiência individual, na experiência social coletiva de um grupo, de um coletivo, e também na experiência institucional. Juízes traduzem essas disputas em sentenças judiciais que ocorrem no presente. E isso já era assim na ditadura e continua a ser assim hoje. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns casos interessantes. Tem um belo texto da professora Cecília McDowell Santos, numa coletânea chamada Desarquivando a Ditadura, que ela fala da justiça ao serviço da memória, mobilização jurídica transnacional, direitos humanos e memória da ditadura. Nesse texto, a professora Cecília McDowell fala que um fator muito importante na luta contra a ditadura foi a ativação de instituições ligadas ao sistema de justiça. Ela fala do caso Hansen, Olavo Hansen, um operário morto pelo doicode em São Paulo, em que houve uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E essa denúncia no sistema interamericano revelou um desgaste do Estado brasileiro nos anos 70. Ou seja, era uma das prioridades da ditadura era evitar esse desgaste no âmbito internacional. Esse desgaste aconteceu. E outro caso que ela cita, que é um caso fascinante, é o caso da guerrilha do Araguaia, que é uma ação das famílias das vítimas ajuizada ainda durante o regime. E com um famoso despacho saneador de 1982, que é feito pelo então juiz Manuel Lauro Volkmer de Castilho, que depois virou desembargador, depois colaborou com a Comissão Nacional da Verdade, um grande magistrado, e ele, nesse despacho, reconhece a existência da guerrilha do Araguaia com base em provas e documentos. E percebam que, se isso para nós hoje é um dado histórico, há toda uma operação apagamento feita pela ditadura para que sequer houvesse rastros da chamada guerrilha do Araguaia. E ela é judicializada ainda durante o regime. E é graças a esse protagonismo dessa ação que o Brasil vai ser condenado depois da guerrilha do Araguaia, no caso Gomes Lund, exatamente pela falta de atuação do Poder Judiciário brasileiro, ou do Estado brasileiro, não, nesse caso não do Judiciário, do Estado brasileiro. Só que nós não podemos ficar, e aqui vem a minha observação, não podemos ficar no discurso laudatório do Judiciário, porque essas são experiências excelentes, importantes, mas nós temos, inclusive analisadas pela professora Vanessa na tese dela, várias outras decisões colaboracionistas com o regime, decisões que acabam aplicando a legislação e aquilo que o professor Antônio Pereira chama da legalidade autoritária. Nós temos um judiciário que é um pouco do microcosmo complexo da sociedade brasileira. Nós tivemos alguns juízes que tiveram atuação interessante, tivemos vários outros que tiveram uma atuação servil à ditadura. E essa dicotomia permanece. Nós temos hoje, acredito que o professor Zé Carlos vai falar um pouco mais sobre isso, mas nós temos hoje duas decisões fascinantes proferidas neste ano, e é curioso, comentava isso com o nosso amigo Emílio Peluso Maier, que acaba de lançar um livro sobre erosão constitucional, por que surgem decisões judiciais em contextos tão desfavoráveis, mas decisões tão interessantes?
a do caso Aquino, Edgar Aquino, que foi um dos desaparecidos, pela primeira vez, uma condenação criminal a um agente da ditadura, feita por uma vara federal do Estado de São Paulo, o juiz Silvio Gemac. E temos o caso agora da responsabilização civil da União por conta das vítimas do povo indígena Krenak, uma sentença da vara federal, uma vara federal do Estado de Minas Gerais, que pela via da responsabilização civil confere direitos a vítimas da ditadura. Muito interessantes essas decisões, porque surgem num contexto improvável, num contexto de, como foi dito inclusive pela Letícia no início, um contexto de retrocesso, um contexto em que torturadores se convertem em heróis nacionais, em que se comemora a data do golpe de Estado. E aí nós temos esse outro lado, que é meio indissociável desse primeiro lado, que é o lado do judiciário que acomoda essas questões como se fosse algo simples de se fazer. E aqui um mau exemplo, isso costuma acontecer no caso brasileiro, vem da cúpula. Citei duas decisões fascinantes de varas federais. Agora cito um pronunciamento do então presidente do Supremo Tribunal Federal, que em ato público na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, diz que o que aconteceu em 64 não foi uma revolução ou foi um golpe, foi um movimento. E esse mesmo magistrado vai depois cassar todas as decisões que impediam a comemoração oficial e pública do golpe de março a abril de 64. Então, aqui nós temos um Supremo Tribunal Federal que também é complexo. Se, por um lado, ele apresenta uma defesa da legalidade e uma instituição é importante e fundamental num contexto de democracia constitucional, por outro lado, ele corrói essa mesma democracia ao promover o verdadeiro memoricídio, ao ignorar, ao simplesmente esquecer de maneira muito, muito nociva o passado autoritário brasileiro. E não fez isso apenas na declaração infeliz desse ex-presidente. Fez também com sua composição plenária ao julgar a ADPF 153, uma arguição de descumprimento desse preceito fundamental, que eu tenho lá minhas dúvidas se deveria ter sido ajuizada um dia, mas isso é uma matéria para discutirmos em outro encontro. O que interessa é que a questão foi colocada judicialmente e temos uma decisão que é uma decisão que constitucionaliza o arbítrio. Coloca a lei de anistia citada no início, também na abertura dos nossos trabalhos, como uma espécie de marco do constitucionalismo democrático brasileiro, inserindo uma suposta conciliação, dando elemento constituinte a uma anistia, que foi muito transformada, como já mostrado em vários textos, do professor Zé Carlos Moreira da Silva Filho. Então, quando nós temos na decisão da DPF 153, essa incapacidade de pensar o tempo, e que se converte num memoricídio. Eu usei esse termo e vou agora passar para discutir um pouquinho melhor esse termo. Eu falo, mudou aí, gente, o slide está tudo certinho. Entrou um slide chamado memoricídio com patologia contemporânea. Obrigado. Memoricídio, então, esse termo surge no contexto das guerras dos Balcãs dos anos 90. Uma guerra cruel, uma guerra interna, né, que destrói os alicerces de uma nação, em que atrocidades são cometidas, vão ser julgadas por tribunais penais internacionais. E nesse contexto, especialmente no contexto do cerco a Sarajevo, capital da Bósnia, uma das repúblicas da ex-Iugoslávia, um grande historiador da ciência e filósofo, Mirko Grimek, ele cunha o termo memoricídio como a intenção deliberada de destruir todos os traços da existência cultural de uma nação em um determinado território. E nós temos depois, como eu coloco aqui nesse próprio slide, esse termo é um termo associado com termos do mesmo campo semântico. Né? Isso é derivado do termo genocídio, termo que acaba entrando no nosso léxico
pelas experiências da Segunda Guerra Mundial e depois, e também temos como etnocídio, como epistemicídio, temas que denotam essa intenção de destruição da experiência do outro. E esse termo se aplica também para o elemento temporal, destruir traços da existência histórica e cultural. Negar o passado autoritário brasileiro é uma forma de memoricídio. É uma forma de eliminar, por meios artificiais, o trauma e a necessidade de reparar o trauma. E a necessidade de aprender com a experiência. Então, é um memoricídio que tem consequências sérias. Eu falei que tinha trazido algumas imagens, vamos mostrar aqui. Esse termo surge a partir de um artigo publicado no New York Times, em que um filósofo croata, na verdade, ele radicado na Bósnia, ele raciocina sobre a grande tragédia que se abateu sobre Sarajevo. Sarajevo foi cercada por tropas sérvias por alguns meses, sofreu pesados bombardeios, e um dos seus principais edifícios, a chamada Vijećnica, que era durante muito tempo o principal edifício da cidade, era inclusive uma espécie de prefeitura de Sarajevo, depois se converteu numa grande biblioteca, e essa biblioteca tinha milhões de textos e manuscritos que traziam toda a riqueza étnica, cultural e religiosa da Bósnia, que era esse prédio foi construído no século XIX, quando a Bósnia pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas ela tinha passado pelo Império Otomano. Então, ela era ali uma encruzilhada de experiências e religiões e etnias. E é esse prédio que vai ser bombardeado por um morteiro e vai ser praticamente destruído. Vamos ver algumas imagens. Aqui nós vemos, ele é uma vista aérea desse bombardeio sobre a Vijećnica, e aqui nós vemos uma outra imagem dele. Vocês percebem que ele é um prédio com uma arquitetura mourisca, justamente pela forte presença do Islã na Bósnia, diante dessa convivência por séculos com o Império Otomano. E aqui nós vemos também uma foto interna muito, muito forte, né? Uma foto que mostra essa destruição. Foram queimados 2 milhões de livros preciosos nesse bombardeio. Algumas pessoas 22 pessoas que estavam numa fila para obter pão próxima a esse edifício foram mortos pelos bombardeios. E aqui nós vemos fotos assim do prédio sendo incendiado e depois. Então, esse é um exemplo que ficou muito marcante na experiência global de como se destruir a memória. Aqui é uma destruição física, e não é apenas o prédio, é a arquitetura do prédio, é a simbologia do prédio, são as colunas mouriscas, são os arabescos que denotam uma outra cultura, e é principalmente o conjunto de livros ali colocados. Livros que falam da cultura islâmica, da cultura cristã, da cultura judaica. Nesse cerco foram queimadas mesquitas, sinagogas, igrejas. A Bósnia representava, de certo modo, um pouco daquilo que foi a experiência do Al-Ándalus na Península Ibérica, a experiência de convivência de credos, de convivência de formas de culto diversas. É isso que se destrói num bombardeio. É isso que significa um memoricídio. E aqui nós vemos uma foto muito interessante, muito conhecida. Essa foto de 1914, esse é o arquiduque Francisco Ferdinando. Essa deve ser a última foto dele vivo. Ele foi assassinado logo depois, num crime que acabou depois sendo uma espécie de estopim para a Primeira Guerra Mundial, e ele estava saindo da Vijećnica, que era a prefeitura de Sarajevo na época, no sentido de ser a sede local do governo. Ele era um príncipe do Império Austro-Húngaro, do Império dos Habsburgo. Antes de ir para a edificação onde ele foi assassinado, ele passa pela Vijećnica. E a gente vê, e é muito interessante, o Peter Schweiker nos diz aqui na nossa comunicação interna que teve a oportunidade de conhecer lá. Isso é uma experiência realmente que eu imagino deve ser muito interessante. Agora, analisando essa foto aqui, o que a gente percebe? Vocês vejam que nesses oficiais
da cidade de Sarajevo, que estão enfileirados na escada, eles estão usando um tipo de chapéu particular. É o fez, é o chapéu típico do traje do Império Otomano. Ainda que Sarajevo fosse, nessa época, possessão dos Habsburgo, ela trazia a marca cultural dessa outra dimensão da experiência, que foi a experiência do Império Otomano. Então, aqui já nessa foto, onde temos um príncipe Habsburgo descendo umas escadas, sendo saudado e escoltado por oficiais com a indumentária do fez, nós mostramos um pouco o que é essa diversidade que se elimina, que se destrói quando se destrói um símbolo. E agora vamos passar para o caso brasileiro. Estou me aproximando do final aqui, não quero tomar o tempo. E aí nós temos o nosso memoricídio, que é o grande exemplo. Aqui eu utilizo muito um belo texto da professora Gisele Beigelman, da Universidade de São Paulo, que ela classifica o incêndio do Museu Nacional como um memoricídio brasileiro. Esse incêndio, ocorrido em setembro de 2018, foi acompanhado em tempo real com uma verdadeira tragédia, e as fotos são fotos muito emblemáticas, né? Essa é uma foto particularmente emblemática, porque mostra um edifício queimando, com uma estátua de Dom Pedro que contempla esse incêndio, e sabemos que o que está queimando ali por dentro não é apenas o belo Palácio de São Cristóvão, é todo o acervo insubstituível, irrecuperável de um museu nacional, com objetos muito antigos, de muitas culturas, de artefatos, obras de arte, objetos da cultura material de povos indígenas, de povos originários, e que vão queimando no fogo do memoricídio. Então, nós vemos aqui outra imagem que mostra, foi mais transmitida, isso um instantâneo da televisão, né, que vai mostrando, são fotos muito duras, né, de serem vistas, são fotos muito impactantes, mas que aconteceram e que acontecem em 2018. De algum modo, elas também têm um poder premonitório. Nós poderíamos colocar outras fotos aqui, levaria a outra discussão, das queimadas na Amazônia, dos incêndios no Pantanal, dos incêndios no interior de São Paulo, que vão mostrando também aí um ecocídio, ou seja, um atentado contra a própria existência ambiental e que tem a ver com essa mesma atitude que envolve o memoricídio brasileiro. Mais fotos aqui, um telhado inteiramente queimado, as salas calcinadas. Aqui nós vemos uma das entradas do Museu Nacional. Eu estou perto da minha conclusão. A minha conclusão envolve a ideia de que nós vivemos hoje uma crise de futuro. Uma crise de futuro. A professora Heloísa Starling é uma grande historiadora. Ela tem um excelente texto numa coletânea recente em que ela fala que, pela primeira vez na história republicana brasileira, nós não temos um projeto de futuro. Sempre houve uma certa literatura brasileira de um país do futuro que se realizará. Sempre houve uma certa dimensão. A própria ditadura militar tinha um projeto de futuro. O que nós vivemos hoje é a ausência de um projeto de futuro. É um projeto de desconstrução, de destruição desconstrutiva. Não apenas de não ter o futuro, mas de também eliminar os vestígios dessas lutas por democracia, dessas lutas por liberdade e por emancipação. E ela simboliza, isso também está no texto dela, e eu recuperei essa imagem, uma obra de arte, uma instalação feita pelo artista Carlos Vergara, no emblemático ano de 68, o ano que sabemos em que muitos elementos da ditadura acabaram sendo aprofundados. Essa instalação se chama Berço Esplêndido, que foi colocada numa galeria de arte. E essa exposição ela trazia era uma espécie de uma gaiola feita com gesso, feita com tela, em que era uma espécie de funeral do projeto de futuro brasileiro. Porque dentro dele nós tínhamos aí, como vemos essa imagem, nós tínhamos uma espécie de boneco envolto num plástico comum, que de algum modo é uma espécie de jazigo para o projeto de futuro do Brasil.
Eu não quero concluir essa minha fala achando que esse é o futuro do Brasil. Eu não quero concluir com esse elemento. Eu quero dizer que nós estamos flertando com esse desfecho, na medida em que permitimos imagens como essa. Essa é uma imagem que faz despertar um alerta de futuro, na medida em que nossa identidade depende de como nos relacionamos com o nosso passado e como trabalhamos esse passado politicamente. O Poder Judiciário tem muito a ver com isso. O Poder Judiciário foi um poder que recebeu um enorme prestígio à Constituição de 88. O Constituinte de 87 e 88, por uma preocupação com efetividade, por uma preocupação com realização concreta dos direitos ali previstos, criou um sistema de justiça e potencializou as competências do Poder Judiciário. O que faz sentido, se percebemos que havia uma legalidade autoritária em que, de certo modo, tentava colonizar o judiciário no período da ditadura. Mas esse judiciário vem trabalhando dessa forma ambígua que nós estamos estabelecendo aqui. E num contexto que vivemos hoje, é fundamental que o judiciário seja mais um dos poderes da República que tenha uma ideia de futuro, que preserve o projeto constitucional, que tenha uma dimensão de futuro, enfuturante, para usar um neologismo. Essa dimensão enfuturante nos falta hoje. A cada decisão que vemos, imagino que o José Carlos vai comentar, que esvazia a comissão de anistia, que desvirtue a comissão de anistia, que despreze todo o trabalho das comissões da verdade, que não leve em consideração os ganhos institucionais que tivemos ao longo do período da democracia, ela significa renunciar ao futuro. Mas eu não acho que essa história esteja escrita e esteja pronta. Eu acho que essa história está sendo escrita. E eu gostaria de terminar com algumas imagens interessantes, voltando ao contexto de Sarajevo, da reconstrução de Sarajevo e desse prédio da Vietnica. Então, gostaria de finalizar. Aqui nós vemos uma imagem que mostra como ela foi, os arcos, e esses arcos mouriscos sendo restaurados. Aqui o prédio, ele foi reinaugurado em 2014, foi um projeto da União Europeia, porque a tragédia de Sarajevo também é uma tragédia da omissão da União Europeia. Então, de algum modo, houve essa mobilização, o prédio está com sua arquitetura toda restaurada, hoje ele serve como uma biblioteca da universidade e de centros de pesquisa. Os manuscritos se perderam, mas há outros livros. Livros foram queimados, outros livros são escritos. E aqui nós vemos, né, essa bela cúpula também, né, que é sempre uma ideia de uma abertura, né, para uma luz que vem ali de cima. E eu termino citando um exemplo desse violoncelista. Ele se tornou até, de certo modo, famoso. Esse violoncelista, vivia em Sarajevo na época, ele resolveu, durante 22 dias, ir às ruínas da Vietnica, com risco de desabamento, com risco de novos bombardeios, a cidade estava sitiada, para tocar uma peça conhecida, o Adagio de Albinoni, compositor barroco italiano, para cada uma das vítimas daqueles falecimentos, daquela fila do pão que estava do lado da Vietnica na hora do bombardeio. Ele acabou, depois, ele ficou conhecido em Sarajevo, inclusive por ir em funerais, também arriscando ser alvo de bombardeios para tocar para vítimas dessa guerra. Depois ele emigrou para a Irlanda do Norte, a sua história virou livro, documentário. Ele hoje está em atividade, é um músico em atividade na Irlanda do Norte, e que nos mostra o quê? Não, na Irlanda, na verdade. E o que nos mostra? Nos mostra que é um pequeno gesto de resistência que podia parecer fútil, inútil, digamos, isolado, mas que constrói um grande símbolo. Um símbolo de consciência da temporalidade e de consciência de que naquela homenagem àqueles mortos,
Naquela homenagem a uma música composta séculos atrás, está uma ideia de historicidade, uma ideia de futuro e uma ideia de que não será sempre assim. Eu acho que é essa ideia que a gente tem que ter em mente quando fala da tragédia que hoje se abate sobre a justiça de transição e da necessidade de se reconstruir essa história lutando em todos os âmbitos, no âmbito da sociedade civil, no âmbito das manifestações políticas e nos âmbitos institucionais que ainda sejam disponíveis. Em relação a isso, o Poder Judiciário tem uma missão muito importante. Era isso que eu queria dizer e agradeço a oportunidade. Podemos discutir mais desses temas no debate. Obrigado. Excelente, professor. Muito obrigado. Muito inspiradora essa sua fala.